Situação em Cuba, pessoal. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2026, Cuba está entrando em uma das fases mais críticas da sua história recente. Apagões que duram horas, combustíveis cada vez mais escassos e uma pressão internacional que pode redefinir o futuro do regime em Havana, capital de Cuba. Nos últimos meses, o fluxo de petróleo que sustentava a ilha ficou cada vez mais incerto, enquanto novas decisões políticas e tensões geopolíticas colocaram Cuba no centro de uma disputa energética global. O resultado? Transporte travado, economia paralisada e uma população vivendo no limite de um sistema elétrico que já não consegue atender à demanda básica. Enquanto isso, rumores sobre o isolamento marítimo e cortes de fornecimento e até o risco de um colapso estrutural levantam uma pergunta que muitos analistas começam a fazer: estamos vendo apenas mais uma crise ou o início de uma mudança histórica no poder cubano? Hoje, aqui no Geomilitar Mundo, eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo agora em Cuba e o impacto da crise do petróleo, os interesses geopolíticos por trás dessa pressão internacional e até onde esse cenário pode ir nos próximos meses. Pessoal, já trouxe aqui uma matéria que diz que a economia cubana está há 3 semanas do colapso sem novos suprimentos de petróleo. Eu vou trazer para vocês também um vídeo muito interessante da presidente aqui do México, a Cláudia Sheinbaum, de 7 de janeiro, onde ela diz se tornar a principal exportadora de petróleo para Cuba, mas no próprio vídeo ela se nega a dizer como são os pagamentos. Uma coisa bem interessante. Aqui também a Pamex, que é a página da estatal mexicana de petróleo, traz uns dados. Em 2025, o México enviou uma média diária de 12.284 barris de petróleo para Cuba, o que correspondeu 44% das importações de petróleo bruto do país. A Venezuela exportou cerca de 34% para Cuba. Como nós já havíamos dito em vídeos anteriores, a Venezuela chegou a suprir 70% da necessidade energética cubana. Com a deterioração dos sistemas de produção de petróleo, de refino de petróleo, esse número foi caindo e, ultimamente, a Venezuela supria 30% da necessidade energética de Cuba. De acordo com o jornal, as exportações de petróleo do México para Cuba cresceram 56% no ano passado, 2025, na comparação com 2024, enquanto as venezuelanas tiveram queda de 63% desde 2023. Eu vou mostrar para vocês uma situação mais ampla, mas bora rodar logo esse vídeo aqui. Eu vou pegar só o finalzinho desse. Aqui é a Sheinbaum falando que a Pamex se tornou a maior exportadora de petróleo para Cuba e tudo mais, mas o interessante é esse final. A reportagem, afirmando que ainda não possuía os dados da estatal petrolífera Pemex, mas disse que solicitou as informações e as tornaria públicas. O governo mexicano tem se recusado sistematicamente a publicar esses contratos de petróleo e a forma como a Havana paga pelo produto. É uma crítica que eu sempre faço, e é muito importante nesse momento que vocês deixem nos comentários. O México se recusa a dizer a forma como Cuba paga pelo petróleo. O que será que tem por trás dessa caixa preta? Sempre é legal que haja transparência, não só dentro de um país com o povo, mas entre os países. Senão, cresce a desconfiança, a geopolítica se torna mais complicada. 27/1, segundo relatos, a Pemex suspendeu ou revisou os embarques de petróleo bruto planejados para Cuba, uma medida que evidencia crescentes pressões geopolíticas e realinha a diplomacia energética do México. Em meio às tensões elevadas com os Estados Unidos, o fato ocorre em um contexto de mudança nos fluxos regionais de petróleo, alterações no governo, na produção petrolífera da Venezuela e negociações dedicadas sobre a USMCA. Além disso tudo, com a situação que está eclodindo em outras ditaduras, começou a ficar feio para um líder se manter no poder apoiando regimes extremamente autoritários e violentos.
Essa é uma opinião minha, no que diz respeito à geopolítica. Claro que a Sheinbaum é uma esquerdista de mão cheia, então muitas vezes ela não se preocupa muito com isso, mas com a informação descentralizada, com o mundo conseguindo saber de forma quase que imediata o que acontece nos países, ficou mais difícil para fatos ficarem obscuros. Ainda assim, temos muito disso sobre os envios de petróleo da Venezuela. O México insiste em apoio humanitário. A presidente Cláudia Sheinbaum afirmou que o país continuará oferecendo ajuda humanitária como alimentos e suprimentos essenciais e que continuará tentando negociar diplomaticamente a questão dos combustíveis. Conclusão em 2026. Sim, recentemente, em 2026, houve um envio ou remessa de petróleo do México para Cuba, pelo menos uma carga no iniciozinho do ano, mas vários envios programados foram cancelados ou suspensos durante o ano de 2026, e o futuro dos carregamentos ainda está incerto devido a pressões externas e medo de perder também popularidade. Então, houve apenas uma remessa de petróleo em 2026, que foram 86 mil barris que chegaram em Cuba. Fora isso, não houve mais nada. Então, provavelmente o México parou realmente de alimentar a ditadura cubana. Situação atual em Cuba, em 4 de fevereiro de 2026. Um resumo direto de tudo que a gente abordou. Sim, a crise energética já era grave antes em Cuba e piorou muito nas últimas semanas. O principal motivo é a queda do petróleo externo da Venezuela e mais a incerteza do petróleo mexicano. Apagões, racionamentos e pressão política aumentam. Não existe confirmação de cerco naval militar dos Estados Unidos. Não há acordo público para o presidente cubano sair do poder. Quanto tempo duram as reservas de petróleo em Cuba? Segundo estimativas citadas por analistas energéticos, Cuba teria entre 15 e 20 dias de petróleo, se não receber novas cargas. Alguns cenários falam em até 3 semanas antes do colapso energético total. Essa estimativa vem de dados de rastreamento marítimo e consultorias energéticas. E o que dizem as reportagens por aí? A ilha recebeu apenas uma carga recente, que foi aquela do México no início do ano. Foram 86 mil barris. A economia pode entrar em colapso se novos envios não chegarem. Não, foram duas. Teve a do México e teve uma menor que veio da África também. Foram duas. É importante. Isso é projeção baseada em consumo médio. Não é contagem exata em dias. Então, se Cuba racionalizar, fizer um racionamento, pode ser que dure mais, pode ser que dure menos. Porque, como nós já vimos, no ano de 2025 e 2024 houveram grandes problemas em certas refinarias e centrais elétricas deterioradas em Cuba, antes mesmo do Trump assumir a presidência. Cuba já vinha tendo ali um colapso. Venezuela, em relação a Cuba, a perda do petróleo piorou? Sim, e muito. Cuba depende fortemente da importação da Venezuela para importação de energia. A Venezuela era historicamente o principal fornecedor. A interrupção das cargas venezuelanas criou um vácuo energético. Analistas afirmam que mais de 80% da energia cubana depende de importações. Qualquer corte causa apagões em cadeia. E o México, pessoal? Suspendeu o envio de petróleo? Situação é incerta, não é cancelamento definitivo. O que há de confirmado? Um envio foi suspenso e retirado da agência. A presidente mexicana disse que é uma decisão soberana e pode variar conforme contratos e ajuda humanitária. Ou seja, não há anúncio oficial de corte permanentemente do México para Cuba, mas existe redução e revisão, que já agrava a crise. Em 2025, o México chegou a virar o principal fornecedor em alguns meses. A situação econômica está caótica em Cuba. A imprensa internacional usa termos como crise energética profunda, risco de colapso econômico, apagões generalizados. Para vocês ficarem bem, inclusive se tu és um criador de conteúdo, tu usares
esses termos vai ajudar muito o teu canal ou a tua página. Mas cuidado com as generalizações. Cuidado. A causa não é atribuída apenas a um fator único, ou seja, não é essa situação atual de 2026 que está causando esse problema em Cuba. Os jornais citam vários elementos juntos: décadas de economia estatal centralizada, embargo dos Estados Unidos, queda do turismo, infraestrutura elétrica antiga, dependência externa de petróleo, ou seja, décadas de um governo ineficiente deixaram a ilha cubana, infelizmente muito deteriorada. Ou seja, existem críticas ao modelo econômico cubano, mas a análise jornalística costuma apontar vários fatores ao mesmo tempo, não só o ideológico. Eu não diria o ideológico. A minha crítica aqui, principal minha, do canal Geomilitar Mundo, é a crítica do mercado, é a crítica econômica. Na minha opinião, a única pauta que importa para o povo é ter comida na mesa. Isso se traduz diretamente em ter uma economia boa, uma economia aberta, uma economia descentralizada, uma economia saudável. Então, rotular de ideologia, eu não sei se combina muito bem. Existe plano de cerco naval dos Estados Unidos, até agora não há confirmação jornalística sólida de um cerco naval militar. O que existe é pressão política e econômica dos Estados Unidos, medidas para dificultar exportações de petróleo para Cuba, sanções e ameaças tarifárias. Alguns analistas falam em bloqueio econômico mais duro, mas isso não é equivalente a bloqueio naval militar. Existe acordo para o presidente cubano deixar o poder? Não existe acordo confirmado por imprensa tradicional até hoje. Não há negociação pública de saída. Não há transição política anunciada. Não há tratado internacional nesse sentido. As matérias recentes focam na crise energética e não na mudança de regime ou liderança. Em linguagem simples, o que está acontecendo agora? Cuba vive uma tempestade perfeita. Queda do petróleo venezuelano. México reduzindo os envios. Pressão política dos Estados Unidos sobre quem exporta combustível para Cuba. Sistema elétrico antigo. Dependência de óleo pesado de outros países. Resultado: apagões longos, risco real de paralisação econômica, tensão política crescente. Pessoal, eu trouxe também aqui em percentuais os principais exportadores de petróleo para Cuba no ano de 2025. Cuba não divulga dados completos oficiais em tempo real. Os percentuais abaixo que eu vou citar, pessoal, são estimativas baseadas em rastreamento de navios, dado do Kepler, relatórios energéticos e imprensa internacional. Em primeiro lugar, estava o México, em 2025, que exportou 44% do petróleo que Cuba precisava. Em 2025, o México virou o principal fornecedor. Média de 12.284 barris dia. Representava aproximadamente 44% das importações de petróleo bruto para Cuba. Isso é uma mudança enorme, porque historicamente o México não era o principal parceiro energético da ilha, era a Venezuela. Em 2025, segundo colocado, Venezuela, cerca de 34%. A Venezuela ainda é um dos pilares do abastecimento. A média estimada é de aproximadamente 9.500 a 27.400 barris por dia, dependendo do período analisado. Participação recente próxima de 34% do total importado. Ano passado, 2025, tá, pessoal? Esses números que eu estou trazendo. Antes, a Venezuela já chegou a fornecer quase 80% do petróleo cubano em anos anteriores, como eu disse no início do vídeo, devido à centralização, falta de peça, deterioração dos equipamentos de refino e também o encerramento de alguns poços e falta de investimento no setor energético, fez com que a Venezuela diminuísse o envio de petróleo para Cuba. Em terceiro vem a Rússia, quem diria, de 20% a 22%. A Rússia aparece como terceiro fornecedor, envia principalmente derivados e cargas pontuais. Estimativa recente, em 2025, já fechando o ano de 2025, foram 22% das importações supridas pela Rússia para a ilha cubana.
Quarto, outros como Argélia. Países africanos, cargas ocasionais, participação pequena, não há percentual fixo, mas entram Argélia e pequenas compras de spots internacionais. Geralmente menos de 10%, combinado variando conforme a crise energética. Comparação histórica. Antes, em 2022, aproximadamente, a Venezuela era responsável por 75% do petróleo cubano, a Rússia 25%. Depois, em 2023, a Venezuela já caiu para 58%, caiu de 75% para 58%, e o México subiu para 31%, nem era presente, nem era relevante em 2022. E a Rússia 11%, já deu uma caída. No ano de 2025, o México 44%, Venezuela 34%, Rússia se manteve estável 22%. Ou seja, houve uma inversão completa. O México assumiu o topo no ano de 2025. O que esses números mostram na prática? Cuba depende fortemente de poucos aliados políticos. A queda simultânea de México e Venezuela provocou uma redução de 35% nas importações totais de combustível. Isso explica apagões longos, crise elétrica e falta de combustível. Se tu chegaste até aqui, pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no canal. Se tu tiveres interesse na situação de como está a Venezuela e o Irã, primeiro link no comentário fixado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.